Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos trazer alguns apontamentos sobre um texto de William Reich, um texto chamado Psicologia de Massas do Fascismo, de 1932. Bom, William Reich foi um discípulo de Freud, uma espécie de discípulo dissidente. Digo dissidente porque houve um rompimento, ele foi desligado da IPA em 1934. Existiam várias questões que fomentaram esse afastamento. O principal deles é que o William Reich queria trazer questões relacionadas ao corpo para a clínica psicanalítica. E outra questão, né, o seu interesse pelas questões sociais, sua adesão ao Partido Comunista. Isso gerava um certo incômodo naquele contexto, porque psicanalistas apolíticos, assépticos, não compreendiam bem aquela posição do Reich. Uma parte de psicanalistas que até hoje confundem neutralidade com indiferença. Quando, por exemplo, os discursos de ataque ao processo civilizatório batem à sua porta, estão à sua frente, e ele diz que não pode dizer nada, porque senão vai estar falando de política, né? Confundindo neutralidade com indiferença. Isso também faz parte da psicanálise contemporânea. E também William Reich teve problemas com os próprios partidos e as organizações socialistas, que não queriam ouvir nada relacionado a psiquismo ou a sexualidade. E o tempo em que ele passou ligado ao círculo psicanalítico, a sua obra mais relevante, muito considerada, chamada Análise do Caráter. E aí ele parte para Berlim. Ele sai de Viena. Então, chegando a Berlim, ele vai acompanhar a ascensão do nazismo e a adesão da classe operária às ideias nazistas. Esse livro vai ser escrito em 1932, né? E é claro que se percebe claramente nesse livro uma influência das ideias de Freud, né? As ideias contidas no livro Psicologia de Massas e Análise do Eu, um texto de 1921. E é importante também uma historicização desse contexto, de 1932, né, década de 30, o que está acontecendo na Europa, o que os historiadores chamam de período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Está acontecendo ali uma crise social e econômica muito forte, os valores democráticos vão sendo atacados, vão surgindo líderes totalitários, né? Dali vai surgindo Mussolini na Itália. Então o William Reich ele não está ali só como um teórico, ele está ali alguém que está vivenciando, que está assistindo de perto o que está acontecendo. Tanto que ele, como sujeito, ele teve que fugir de Berlim para não ser preso ou morto pelo nazismo. Então ele vai usar seus conhecimentos clínicos para estudar o comportamento da massa diante da ascensão do fascismo. Então ele faz uma leitura muito interessante do cenário político e social, que é um contexto de crise que não podemos cometer, né, o erro de analisá-lo sem correndo o risco de um certo anacronismo, né? Para William Reich, o fascismo é a expressão da estrutura de caráter irracional do homem médio, cujos impulsos sexuais foram reprimidos. O homem médio, que defende as ideias fascistas, segundo William Reich, né, não tem nada a ver com política. A sua expressão fascista, na verdade, é um sintoma. O que diríamos hoje, por exemplo, alguém que vai dizer mais ou menos assim: ora, você defende o Chico Mendes, você defende o Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, né? E eu defendo Adolf Hitler. É isso, o mesmo direito que o Tancredo Neves tem de dizer, o Adolf Hitler vai ter. Então, assim,
uma naturalização de um discurso irracional, de um discurso que está fora do processo, fora dos pactos civilizatórios, e um discurso que tem a linguagem de violência como central. William Reich vai indagar a adesão da massa, que ele vai fazer observações de, por exemplo, como justamente os pobres, justamente a classe operária, que vai ajudar a ascender o discurso fascista. Então, só que ele vai por uma outra via. Ele investiga o fator subjetivo da história, né? Localizando o homem, localizando a época, a estrutura e a sociedade. Ele levanta esses porquês, fazendo uma metáfora aqui, uma coisa para que eu consiga ser entendido, né? Do escravo que acaba se aliando ao seu escravizador, o oprimido que vai fazer um discurso opressor. E aí ele vai ver também, já que tinha acontecido a Revolução Russa em 1917, ele vai observar os partidos socialistas enfraquecidos, porque ele vai apontar que esses partidos, que ele vai dizer, né, ligados ao que ele chama de marxismo comum, vão ficar centrados apenas no aspecto material. Essa foi a grande... um importante apontamento, né? Os partidos socialistas não vão conseguir atingir o que ele chama de fator subjetivo. Os partidos socialistas não conseguiram entender a vida psíquica, não conseguiram alcançar o fator subjetivo. O que hoje, nas décadas seguintes, vão ser desenvolvidos como aspectos micropolíticos. Ele vai perguntar o que impede a correspondência do lugar social e do lugar psíquico, né? E ele está claro nas influências dele que ele tenta unir as ideias freudianas com ideias marxistas. Ele vai apontar essa dicotomia nessas massas que estão aderindo ao fascismo, né? Essa dicotomia, a consciência social e a situação social. Quando, por exemplo, operários que estão sendo maltratados e explorados numa fábrica, digamos assim, que ele quer dizer que uma tendência natural é o sujeito fazer greve e lutar contra a injustiça, e acontecia exatamente o contrário, né, desse momento, uma adesão, né, às ideias opressoras dos nazistas naquele contexto. E aí ele vai apontar como hipótese investigativa o que a gente chama de matriz relacional arcaica, que a questão não está no fator econômico e social, só isso, né? Ele vai citar a importância da educação repressora daquele contexto, principalmente a vigilância da sexualidade, o papel da religião para incutir a culpa, né, no processo da constituição da sexualidade desses sujeitos. Que essa educação, segundo ele, vai gerar sujeitos submissos, obedientes, dóceis, agressivos, e vão ter a linguagem da violência ali na ordem do dia. E são exatamente esses os pilares da discursividade do fascismo e do nazismo: família, moralidade, controle e ausência de subjetividade, ausência de singularidade de sujeitos. Ele vai apontar claramente no seu livro, na página 165, né, o papel da igreja, pois setores da Igreja Católica, naquele contexto, apoiaram abertamente, publicamente, o nazismo, né? Então ele vai dizer o seguinte: Hitler reestruturou a igreja na Alemanha exatamente da mesma maneira, reforçou sua autoridade, conferiu-lhe o direito pernicioso de preparar o espírito das crianças nas escolas para absorverem as ideologias reacionárias. E ele prossegue na página 216. O catolicismo produziu o desamparo estrutural das massas humanas que, em situações aflitivas, apelam para Deus em vez de contarem com sua própria força e autoconfiança. O catolicismo cria na estrutura humana a incapacidade e o medo do prazer.
do que resultam em grande parte as tendências sádicas do homem. Então, resumindo, não era apenas um momento de crise econômica, ele observa o fator subjetivo, né, desse contexto extremamente delicado, a ponto até que até hoje a sociedade pré-nazista, a sociedade a alemã que está ali no período entre guerras, era uma sociedade, né, culturalmente bastante avançada, né? Ele vai dizer na página 305, já sobre esse efeito dessa educação que tem como base a vigilância da sexualidade, né, e do incultamento do medo. Né? O medo da liberdade das massas humanas manifesta-se na rigidez biofísica do organismo e na inflexibilidade do caráter. Ele vai apontar que esse sujeito um operário, um pobre que está aderindo às ideias fascistas, passa a agir e a sentir e a pensar contra seus próprios interesses. Ele vai trazer como hipótese: quando a repressão impede a sexualidade de atingir a satisfação normal, o indivíduo recorre a satisfações substitutas. Ele diz que a agressão natural vira sadismo. E aí vamos observar, né, isso felizmente temos importantes registros de imagens, né, de documentos e de pessoas que registram testemunhais, né, de pessoas que estiveram presentes nesse período, né? Então, por exemplo, os comícios fascistas, percebia-se uma importante habilidade da Hitler, né? Na sua parte de comunicação existia o Joseph Goebbels, né? Habilidade em manejar a emoção, né? O discurso de Hitler, ele não fala para a massa operária só sobre uma crise econômica. Ele fala da importância da família, da repressão, ele fala de uma moralidade, né? O que será que os nazistas diziam sobre o lugar da mulher? Né? Então, localiza-se nesse discurso a submissão, a repressão, né? A ausência de subjetividade, a patologização, a normatização de comportamentos, né? Uns apontados como normais, outros como normais, e a linguagem da violência na língua, na ponta da língua, né? E uma outra questão social fundamental, né? O ataque à democracia, a República de Weimar, né? O desprezo pela imprensa, pelo Congresso Nacional, pelo judiciário. E o William Reich vai dizer que diante desses discursos, né, do Führer, que seria representado pela imagem do pai severo, o pai que vai proteger desses inimigos imaginários criados numa teoria de conspiração e na difusão de notícias falsas que chamam hoje de fake news. Quanto mais fragilizado, quanto mais desamparado esse sujeito estiver psiquicamente, mais ele se identifica com a figura deste pai severo. Então, nesse momento, nesse lugar subjetivo, nesse lugar simbólico de representação, é que o Partido Nacional Socialista vai ganhar a adesão das massas. Porque esses discursos, eles estão exatamente fora do campo da racionalidade, eles estão no campo da emotividade. No campo da racionalidade não há possibilidades para a adesão do discurso nazista, né? Então, da parte de William Reich, houve uma grande esperança na União Soviética, né? De que aquele regime fosse se tornar um processo de autogestão para os operários, um regime amplamente socialista. Depois ele foi entendendo, né, que não havia possibilidade de um socialismo por uma via autoritária, que depois ele vai chamar, né, de fascismo vermelho. E aí na página 243 ele vai dizer outra coisa muito importante: a estrutura biopática das massas e os meios para efetuar uma mudança básica nessa estrutura não eram conhecidos. Exatamente aí que entra a nossa condição de contextualizar aquele momento, né? Não era possível se captar questões que hoje a gente chama de micropolítica, né? Então
e tentamos fazer uma contextualização com hoje, entender esse presente complexo através desse passado. Que podemos aproveitar, né? Tentar compreender a adesão das massas operárias, do suburbano, do pobre, né, à discursividade fascista, aos ataques às instituições democráticas, aos pactos civilizatórios. Hoje, pela via da rede social, o discurso hoje tão comum, o discurso de intolerância, no Brasil, né, claramente, né, oprimidos disseminam ideias opressoras. Isso faz com que faz com que hoje a gente construa interrogações, né? Hoje nós temos um terreno fértil para se pensar, né, que os fascistas, pela via da rede social, né, que é a sua grande trincheira, né, manejaram de maneira brilhante a emoção, o desespero, a revolta, né, sempre no campo de uma discursividade emotiva, né? Basta compreendermos figuras como Steve Bannon. Então, aqui no Brasil, nos últimos anos, basta circular pelas redes sociais. Então, é uma compreensão que não vai estar só no campo jurídico, econômico e social. Nós vamos ter que compreender por essa via micropolítica, né? E vai ser... na década seguinte, na década de 40, William Reich vai trazer produzir um outro livro muito interessante chamado Escutas a Ninguém, em que ele vai se comunicar, vai criar ali um diálogo fictício com esse personagem social, esse sujeito comum que nem sabe o que está aderindo, né? Sem a sua capacidade de elaboração. William Reich vai dizer o seguinte: escutas a ninguém, em vez de liberdade pessoal, prometem-te liberdade nacional. Não te prometem dignidade pessoal, mas respeito pelo Estado. Grandeza nacional em vez de grandeza pessoal. E como liberdade pessoal e grandeza são para ti apenas conceitos estranhos e obscuros, enquanto liberdade nacional e interesse do Estado são palavras que te enchem a boca, como ossos que fazem nascer a água na boca de um cão. Não há amém que não lhes dê. Né? Nenhum desses homens medíocres paga pela liberdade autêntica, o preço que pagaram Giordano Bruno, Cristo, Karl Marx e Lincoln. Então, ele prossegue nessa discussão na década de 40. Então, essas ideias do William Reich aqui no Brasil, elas foram muito difundidas por dois importantes terapeutas, o Ângelo Gaiarsa e o somaterapeuta Roberto Freire, dos anos 70, 80 e 90. Vale conferir a obra desses dois autores. Então, para esse tema, recomendo o próprio texto, Psicologia de Massas de Fascismo, de 1932, o livro Escutas a Ninguém. Bom, ao fundo, Sérgio Dias, remanescente da banda Os Mutantes, em 1986, numa casa de show Jazz Mania, gravou um disco fabuloso, Jazz Mania, no Arpoador, no Rio de Janeiro. Gravou e só foi lançado muito tempo depois, né? Remasterizado e lançado em CD. Para os que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.